Os nossos últimos encontros, nós não gravamos também, porque a gente começa a discutir e esquece. Aí está lá no meio do debate e não tem mais sentido gravar. Mas como está no comecinho... Então, no início do livro 2, o Marx considera que a reprodução do capital implica um processo de circulação em que o capital começa como dinheiro, uma certa quantia de dinheiro. Essa certa quantia de dinheiro, ou seja, de capital em forma monetária, precisa ser transformada em meios de produção e força de trabalho. Sempre. Esses meios de produção e força de trabalho, o capitalista concatena no processo produtivo. Então, antes ele adquire e dispõe dos meios de produção, máquinas, prédios, etc., ou a terra, tratores. Isto posto, contrata a força de trabalho e organiza o processo produtivo. Então, o capital entra na sua fase mais autêntica. O capital só é capital nesse período, diz o Marx, porque é esse o período em que está sendo produzido valor novo, está sendo produzida mais-valia. Mas esse processo produtivo resulta numa grande massa de mercadorias ou numa massa determinada de mercadorias. Então, o capital sai da forma de capital produtivo e adquire a forma do capital mercadoria. O capitalista tem que vender esse capital mercadoria para repor os meios de produção e a força de trabalho e dar prosseguimento ao processo ad eternum, ou seja, até a falência, se for o caso. O que o Marx está analisando aqui é o processo, em primeiro lugar, de formação desse capital inicial e de criação das condições gerais da acumulação. Em primeiro lugar, a condição mais importante, a crucial, a essencial, que é a produção de uma classe trabalhadora, ou seja, uma classe de pessoas que não dispõe de meios de produção e, para subsistir, precisa vender a sua força de trabalho para um capitalista. Então, o desenho que o Marx vai fazendo nesse capítulo é um desenho de um processo histórico mais ou menos prolongado. O Marx fala que o trabalho assalariado já aparece lá no século XIV, mas para ele o período capitalista, historicamente, pode ser delimitado a partir do século XVI, em que nós vamos ter esses grandes processos de desapropriação, a ruptura, né, que a reforma provoca entre grupos religiosos protestantes e a Igreja Católica, na medida em que essa ruptura se estendeu à Inglaterra, ela contribuiu para a acumulação primitiva, como aparece aí numa das sessões. É um processo em que o Estado capitalista vai se constituindo e, ao mesmo tempo, é agente do processo. Então, ele reforça o processo de acumulação primitiva, ao mesmo tempo em que se reforça e se reestrutura e se estrutura nesse período. A gente vê que nesse período vai se desenvolvendo uma literatura política que claramente evidencia o delineamento
dessa formação do Estado. Talvez o texto mais claro seja o Leviatã, do Thomas Hobbes. Nós temos aí o processo de formação do mundo colonial, o processo de destruição das comunidades indígenas da América, o processo de destruição e subordinação, o processo de escravização de comunidades inteiras na África e a transferência ao cabo dos séculos, milhões de africanos para trabalharem como escravos na América. Então, é todo um conjunto de empreendimentos que cria condições para que o capital inicie. Isso inclui a pirataria, por exemplo, que em alguns países, como a Inglaterra e a França, chegou a ser quase institucionalizada. Vamos discutir. Já falei muito. E, claro, estamos falando do Brasil, né? O Brasil nasce no contexto da acumulação primitiva. A formação da sociedade brasileira tem início em decorrência desse processo de acumulação primitiva. Gabriel. Eu estava lembrando agora que também eu achei muito interessante essa coisa da passagem do feudalismo para o capitalismo, quando são desapropriadas as terras da igreja, né? E aí eu acho que o Marx ele cita em algumas partes essa questão. Achei interessante isso. Não, o Marx aponta isso, não só na Inglaterra, mas em outros países, como uma parte importante da acumulação primitiva. Que a igreja era uma grande proprietária de terra, as paróquias, os mosteiros tinham grandes extensões de terra. Essa apropriação de terras pela igreja, curiosamente, se estendeu e se reproduziu no interior da acumulação primitiva, inclusive no Brasil. Eu fiquei muito surpreso recentemente, porque um filho meu está comprando um apartamento, ele vai se mudar para lá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Aí ele falou: olha, você não deve saber, mas em Ribeirão Preto, na área central da cidade, a pessoa que vende um terreno tem que pagar um laudêmio, que é uma taxa para a Igreja Católica. Que no período colonial a Igreja recebeu o aforamento de grandes extensões de terra no Brasil, e na medida em que se iam criando municípios e tal, a Igreja não vendia, mas passava a receber um imposto, e continua a receber um imposto até hoje. Então, por exemplo, Ribeirão Preto é uma cidade moderna, etc., mas toda a área central é da igreja. Aí o meu filho falou assim: ó, procura aí na internet Fábrica da Matriz de São Sebastião do Ribeirão Preto. O nome era isso, né? A fábrica é uma máquina de fazer dinheiro em torno de uma matriz, alegadamente para reformar a igreja, etc. Mas mostra como, mesmo posteriormente, a igreja foi recompondo. Mas vamos levar em conta que, no período medieval, a igreja detinha grandes áreas de terra na Europa, incluindo a Inglaterra.
E aí a reforma, principalmente a formação da Igreja Anglicana, implicou uma desapropriação massiva de terras da Igreja, que implicava também a desapropriação dos pequenos produtores que estavam nessas terras. Os mosteiros eram estruturas produtivas organizadas, com uma grande quantidade de pequenos produtores e tal, né? O Weber, por exemplo, analisando a formação da sociedade capitalista, ele mostra como elementos da administração da empresa capitalista foram incorporados da administração dos mosteiros. E, claro, o rei, que se tornou o chefe da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra, ele distribui para os seus favoritos as áreas de terra. E aí os favoritos expulsam os lavradores que estavam ali para criar ovelha, etc. Né? Então, a reforma, ela não foi só um elemento importante nesse processo de acumulação primitiva, do ponto de vista ideológico. A reforma altera as relações de propriedade. Ela contribui para formar a propriedade no sentido capitalista do termo. A propriedade da terra é moderna. Essa propriedade ela deixa de estar subordinada àquelas relações de dependência medievais. A própria terra se torna uma mercadoria de compra e venda. Agora, claro, quando você expulsa, num período de tempo relativamente pequeno, grandes massas do seu local de trabalho, essa massa vai para a estrada. E a hora que acaba de vender os poucos pertences que tem, começa a roubar. E aí se desenvolve o que o Marx chama aí de legislação sanguinária, né? Que é um negócio terrível, né? De prisão, de escravização, de mutilação, de marca-ferro, de escravização. Eu fico surpreso quando eu leio isso, porque o Marx fala que essa forma de escravização ela se estende até quase os anos 30 do século XIX. A Inglaterra já estava combatendo o tráfico de escravos em escala global, mas ainda tinha a escravização herdada do período da acumulação primitiva. Agora, vamos levar em conta que a acumulação primitiva significa amealhar uma massa de recursos financeiros, uma massa monetária, de qualquer jeito, não importa como, criminoso, imoral, religioso, para transformar em capital. Por exemplo, é o que o PCC faz no Brasil hoje. O PCC transforma grandes massas de recursos obtidos com atividades ilegais, do ponto de vista jurídico no Brasil, consideradas criminosas, e transforma em imposto de gasolina, transforma em consegue empresas da Faria Lima para lavar esse dinheiro e integrar em empresas legais. E quando eu vejo o PCC hoje no Brasil, que movimenta, não só no Brasil, né, América Latina, entrando nos Estados Unidos, na Europa, virou multinacional. Eu me lembro de um dos filmes do Poderoso Chefão, acho que o segundo ou terceiro, em que o Don Corleone ele fala: não, nós temos que pegar esse dinheiro e abrir empresa. Nós temos que desenvolver atividades legais.
Então, o que ele estava fazendo no âmbito do jogo, da prostituição, etc., era acumulação primitiva. O dinheiro acumulado assim é transformado em capital. E aí ele vai ser transformado em capital produtivo, que se transforma em mercadoria, que se transforma em dinheiro, que se transforma novamente em capital produtivo, num ciclo crescente, numa espiral crescente de acumulação, se tudo correr bem. Por exemplo, hoje, uma pessoa pode desenvolver o seu processo de acumulação primitiva, por exemplo, com uma política de microcréditos. Ela pega lá um empréstimozinho, e compra uma máquina de costura, economiza, poupa, e com a poupança compra outra máquina de costura e contrata uma outra pessoa. Em pouco tempo ela tem uma empresa. A gente pode virar capitalista ganhando na loteria, ganhando uma herança, assaltando o Banco Central. Então, tudo isso é acumulação primitiva. Agora, a transformação desses recursos em capital significa a transformação num processo produtivo, regular, previsível, que requer condições econômicas gerais estáveis. O que, claro, é impossível no capitalismo, desemboca em crise. Nesse sentido, a acumulação primitiva, ou como diz o Marx, o Adam Smith, acumulação prévia, é um processo que faz parte do desenvolvimento capitalista permanentemente. Por exemplo, o governo Bolsonaro no Brasil, governo Temer, depois do governo Bolsonaro, contribuíram para reativar processos de acumulação primitiva. Porque, suspendendo a política da FUNAI, as políticas de demarcação de quilombos, etc., o próprio Estado estimulou a ocupação. Você vê que esse período foi um período de desmatamento, grilagem, ocupação de territórios indígenas, de quilombos, etc. Então, é acumulação primitiva. É acumulação originária. Você viu, eu estava comentando com o Alcir, um pouco antes de vocês chegarem, sobre aquele livrinho do Bartolomé de las Casas, aquela brevíssima relação da destruição das Índias. Ele, pessoalmente, faz uma campanha em Madrid, junto à corte, para que aquela violência diminuísse. A resposta do Estado espanhol, diante da campanha que ele fez e estava conseguindo algum impacto na opinião pública, do que à época poderia ser considerado opinião pública na Espanha, foi mudar o nome de conquista para descoberta. Então, você elimina um nome que pode comprometer um processo de violência e tal, um processo militarizado, e passa a usar o nome descoberta para designar a vinda dos espanhóis para a América.
Você vê, Cuba não tem mais um índio. Quando eu trabalhei em Roraima, eu já disse isso aqui, a Universidade Federal de Roraima tinha convênio com universidades cubanas para trazer professores de lá. E eles tiveram um papel muito importante na criação da universidade. Mas, de vez em quando, a gente ia lá. E, numa das viagens, acho que eu fui umas 3 vezes para lá, Roraima é relativamente perto de Cuba, né? Você vai ali pela Venezuela e pega um avião em Caracas e em 1 hora e meia tá em Havana. E aí, numa das viagens, eu visitei a chamada Aldeia Guamá, que fica numa ilhota e é a reprodução de uma comunidade indígena com estátuas de pedra, de pedra, metal, não me lembro. Então você tem a reprodução de uma cena do cotidiano da comunidade indígena em pedra. Aí eu me lembro que um dos professores que estavam nos ciceroneando, ele falou: olha, os únicos indígenas que sobraram em Cuba foram esses aqui, né? Então, claro, nos museus você ainda tem remanescentes de colares e tal, né? De armas, né? Mas a comunidade indígena foi totalmente eliminada, zerada. E, claro, você vê aí o desenvolvimento do período do mundo colonial, né, até o século XIX. Você vê a abordagem da Inglaterra em relação à Índia, à China, a guerra do ópio, a Inglaterra espalhando ópio entre os chineses para quebrar moralmente a espinha dorsal da China. Então, embora todo mundo estivesse de Bíblia na mão, foi um processo violento, um processo sem limites, né? Gabriel. E eu acho bacana também essa parte da violência, da acumulação primitiva que o Marx destaca, e eu acho que ele diferencia um pouco, por exemplo, da Adam Smith, ou talvez de outros autores que talvez tenham a ideia de uma ideia mais limpa, né? Ele destaca bastante a história real, né? A história da violência que tem esse processo. O Marx nunca doura a pílula, né? Ele põe o dedo na ferida. Mas é interessante, Gabriel, porque, embora o Adam Smith ainda seja louvado aí nos meios liberais como um economista liberal e tal, os liberais de hoje considerariam o Adam Smith um cara de esquerda, um cara subversivo, porque o Adam Smith também tinha um senso crítico dos processos que estavam se desenvolvendo na Inglaterra, né? Ele é muito crítico em relação aos empresários, né? Ele percebe a diferença social que vai se constituindo. Vamos lembrar que o Adam Smith é um homem da revolução burguesa. Ele não pensa o capitalismo como começaram a pensar aqueles economistas, que em geral o Marx chama de vulgares, que pensavam o capitalismo de uma maneira apologética, num contexto em que a burguesia já estava no poder e estava defendendo o poder contra o assédio operário. Mas o Adam Smith é do período revolucionário. É claro que você vê no texto a limitação de classe, né? Claro. Assim como, por exemplo, você leu
Nessas férias, eu dei uma relida no Contrato Social do Rousseau. E o Rousseau também não doura a pílula, ele põe o dedo na ferida e etc, etc, mas você vê que aquele texto é um texto revolucionário naquele contexto. Aliás, o Contrato Social, ele foi talvez o texto mais importante do período revolucionário, super reeditado, teve 1.000 edições piratas naquele período, mas você vê a limitação de classe. Ele está falando de participação igualitária no corpo do povo, que é o soberano, mas aí no meio do argumento ele fala dos empregados, ele fala dos servos, ele fala dos escravos, e não sabe como lidar com isso. Ele fala das diferenças de classe, mas não sabe exatamente como lidar com isso. É o caso do Locke também, no segundo tratado sobre o governo, ele está falando que o povo é constituído por indivíduos iguais. Mas, em determinado momento, ele fala do indivíduo que tem empregados, que tem servos. Ou seja, ele deixa transparecer a condição de classe. Eu estava comentando com a Pamela ontem. Aliás, ela sugeriu um debate que eu acho que vale a pena a gente desenvolver paralelamente. Tem um sociólogo ambiental chamado John Bellamy Foster, que explora a argumentação ecológica do Marx. E ele tira do Capital um contexto, claro, sempre que a gente passa nesse trecho, fica claro que o Marx foi um pioneiro da questão ambiental. Mas ele tira do Capital o conceito de fratura metabólica. Porque o Marx, quando ele analisa o trabalho, ele apresenta o trabalho como um metabolismo entre os homens e a natureza, né? Uma troca de matéria. E para ele, o capitalismo gera uma fratura, uma ruptura nessa interação com destruição ambiental das terras, né? Estou falando da agricultura capitalista e tal. E aí ela sugeriu a gente pensar no Capital tudo o que o Marx fala sobre metabolismo e tudo o que ele fala sobre fratura metabólica. Eu acho que nós vamos. Eu quero apresentar uma proposta para ela, porque é a leitura de trechos do Capital, não são grandes lotes de texto, mas são os trechos relevantes para a gente destacar isso aí, né? E aí eu estava comentando com ela que eu estava relendo, né, essas obras aí do século XVII, o Leviatã, do século XVIII, o Contrato Social, do final do século XVII, os discursos sobre o governo, do Algernon Sidney, etc. E eu levantei essa hipótese, né, que eu acho que nós temos que explorar também, de que o Capital é uma crítica dessa literatura. O Capital, a obra do Marx rompe
com essas limitações de classe. É nesse sentido que ela é revolucionária, né? E em várias passagens há críticas explícitas a teses dessa literatura, né? Em relação à questão da propriedade, etc. Eu acho que nós temos que explorar para enriquecer a nossa abordagem da acumulação primitiva. Em primeiro lugar, reforma e renascimento. Em especial, reforma. Porque a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas e a impressão da Bíblia, portanto, a sua multiplicação massiva, tem um efeito político significativo com a formação de grupos que se inserem nas lutas sociais da época. Você vê, por exemplo, as guerras camponesas na Alemanha do Engels, é um relato disso. Mas também essa literatura, talvez a gente possa começar lá com Maquiavel, que já vai evidenciando o surgimento de uma nova sociedade. Não só uma literatura especificamente política, romances, peças de teatro. Você vê, o Don Quixote é um testemunho da acumulação primitiva. Mas, ao mesmo tempo, ele já descreve cenários em que o trabalho assalariado estava em pleno desenvolvimento. Isso em 1605. E no segundo livro, em 1615. Então, é esse período aí que o Marx está analisando. Né? Por exemplo, o último capítulo, em que o Marx fala sobre a chamada teoria moderna da colonização, é um desdobramento da acumulação primitiva. Importante porque ele mostra nesse capítulo por que o trabalho assalariado não conseguia se desenvolver na América. E o escravismo se impõe. Basicamente porque tinha terra à disposição, né? Ele falou, tinha empresário que levava, desmontava a fábrica na Inglaterra e levava, inclusive os operários e as famílias, para os Estados Unidos. Chegava lá, as colônias, né, que formariam os Estados Unidos. Chegava lá, tinha terra à disposição, o cara não ia ficar trabalhando por salário, ele ia pegar um pedaço de terra para ele. Você vê que depois o governo estatiza as terras, né? E cobra o acesso. No Brasil também. Fala, Karina. Eu tenho duas. O senhor podia ter acabado de falar o raciocínio, não tem problema, é só dois comentários. Um que a gente vai ver essa criminalização no Brasil também, né? Acontecer logo que dá ali a República, agora a gente está entrando, eu e a Manu, a gente está entrando nessa disciplina, e é um processo extremamente similar, né? Aqueles que eles não querem trabalhar ou querem viver de uma outra forma, ou estão aí
transgredindo a essa imposição, essa ideologia capitalista dominante que está surgindo no Brasil, eles são perseguidos e mortos e enfrentam toda uma onda de criminalização. Então, a história não se repete, mas ela é bastante similar em alguns aspectos, né? Claro, claro. Talvez não seja nem repetição, é parte de um processo que estava em curso, né? Você vê, quando se proíbe o tráfico de escravos, imediatamente o governo aprova uma lei de terras, impedindo o acesso livre às terras. E, claro, se desenvolve no Brasil leis sobre vagabundagem, que, aliás, foram reativadas e muito ativas no período da ditadura. Muita gente podia ser preso porque não comprovava, andando na rua, que tinha um vínculo de trabalho. Você tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso o tempo todo. Eu, por exemplo, eu não consigo sair de casa sem documento por causa dessa época. Até para correr de manhã, pelo menos uma carteirinha do Dores eu tenho que levar comigo. Mas tinha muito isso de... E você vê que a linguagem dos programas policiais mantém o eco dessa prática, chamando todo mundo de vagabundo, né? E, claro, isso se desdobra na repressão aos bailes funk, na repressão à juventude negra, né? Com um índice elevado de assassinatos e tudo mais, né? É a continuidade desse processo. Assim como a ocupação das áreas indígenas, a questão dos Yanomami é genocídio. Eu, quando morei em Roraima, eu fui várias vezes em áreas Yanomami. Quando eu cheguei lá, em 90, o Collor tinha proibido o garimpo. Que tinha explodido no período imediatamente anterior. E aí dinamitaram as pistas de pouso, etc. Teve uma reduzida. O garimpo se manteve perifericamente, sem conseguir adquirir o corpo que teve nos anos anteriores. Mercado de Boa Vista recebia pagamento em pepita de ouro. E as comunidades Yanomami foram dizimadas onde houve garimpo. Porque ele polui a água com mercúrio, ele espanta a caça, os garimpeiros dão bebida alcoólica para os indígenas, prostituem as índias. Então, é genocídio. E outra, boa parte daquelas comunidades nunca teve contato com a chamada sociedade envolvente. Então, você pega uma gripe e morre. Não tem anticorpos. Você vê que, quando começou o governo Lula, que voltou a atenção para a área Yanomami, a quantidade de crianças lá em situação de subnutrição gravíssima era enorme. Crianças e adultos, que não têm o que comer. O garimpo espanta a caça. Mas a gente ouvia histórias assim curiosas, né? Do período do garimpo. E às vezes eles levavam burros para a área do garimpo, para tração animal. E aí, de longe, o Yanomami via um burro, achava que era uma anta e flechava. Eu me lembro de um piloto dando uma entrevista na televisão, lá em Boa Vista, que eles estavam levando eles levavam de avião o burro. Eles anestesiavam o burro, amarravam os pés do burro e punham no avião pequeno. E o piloto, um copiloto e o burro no espaço vazio. E o burro acordou lá em cima e começou a espernear dentro do avião.
O cara inclinou o avião e jogou o burro lá de cima. Vira Vietnã. Aquelas cenas de Apocalipse Now era o que a gente via, o que era visto e que aconteceu de novo agora, né? É a acumulação primitiva. Só que agora tem napalm, tem armas muito mais sofisticadas, né? Do que no século XVI. A ditadura fez isso como política, né? Alegadamente para incorporar a Amazônia ao território nacional, ou melhor, a comunhão nacional, como era a linguagem usada por eles. Então, era comum a gente ouvir relatos de comunidades indígenas sendo destruídas com dinamite. Avião passava e jogava dinamite. Os Waimiri-Atuari, que impediram a construção, quiseram impedir a construção da Manaus Boa Vista, foram dizimados pelo Exército. O Exército entrou com metralhadora. É acumulação primitiva. E aí, na época, entraram várias multinacionais, né? O Grupo Silvio Santos, a Volkswagen. Tinham dedução de imposto para abrir fazenda na Amazônia. Mas não precisa ir longe. A gente vê acumulação primitiva ou processos que, se não forem contidos politicamente, se expandem aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, acho que um capítulo que precisa ser mais explicitado na história do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, foi o massacre que os imigrantes realizaram nas comunidades indígenas. Santa Catarina tinha lá os... Como é que eles chamavam? Eram pessoas contratadas para matar indígenas e aprisionar mulheres e crianças, não é? E ocupar terra. Então você tem uma edulcoração da história da imigração, vista a partir das festas, das danças, das comidas, mas a gente não vê os bastidores da violência contra as comunidades indígenas, né? Gabriel, não precisa levantar a mão, não, Gabriel. Vai falando, só entrar, começar a falar. Beleza, beleza. Só uma coisa que eu estava lembrando, que um livro que eu estava lendo, que eu estava gostando bastante, era o Destruição da Razão, do Lukács, e ele pega o exemplo da Alemanha, principalmente, né? Porque ele vai pegar o desenvolvimento da filosofia alemã, e ele mostra como, inicialmente, tem uma influência, né, da própria construção do capitalismo lá, da questão da via prussiana, né? Com aquela consolidação do capitalismo ainda com elementos
né, feudais. E aí eu não sei, eu acho que essa coisa da acumulação primitiva lembrou porque é um. Como também tem vários modos de formação, a depender do local também, a depender do tempo, e é o que a gente está explicando até. Claro, claro. Não, você viu, por exemplo, na França, a Revolução quase que dizimou a nobreza, que conseguiu fugir, só voltou depois, quando já a correlação política de força já tinha mudado muito. Mas, por exemplo, na Inglaterra, há uma composição dos antigos descendentes de senhores feudais com os capitalistas. Agora, o Marx fala, essa nobreza, ela passa por uma transformação também. Você vê que, nesse capítulo, o Marx fala da dissolução dos séquitos feudais como parte da acumulação primitiva, aquelas relações de dependência, elas vão desaparecendo. Então, ele falou, a nova geração da nobreza, o valor maior para ela não é a espada, é o dinheiro. Ela se aburguesou. Então, a nobreza, assim como os Junker na Alemanha, se aburguesaram. Se mantiveram aquela estrutura militar, aquele rito herdado da organização feudal da terra, mas numa base capitalista, mas politicamente influentes. É muito interessante, já que a gente está aí na área da educação também, que os burgueses, eles queriam entrar pôr os filhos nos colégios dos nobres, para deixar de ser o que na Inglaterra, na época, chamavam de um pé de poeira, ser um caixeiro viajante, e adquirir contorno de nobreza, né? E então, nas folhas de chamada das escolas, o filho do burguês entrava pagando muito, mas a folha de chamada tinha fulano de tal, duque não sei o quê, fulano de tal, conde não sei o quê, etc. E quando tinha um filho de burguês, eles punham na frente sine nobilitate, que é sem nobreza. Depois começaram a abreviar para S.nob. Então surgiram aí os snobs. Quer dizer, o snob é é o burguês novo rico que quer entrar no high society, né? Mas também tem uma raiz histórica nesse período, né? Você vê, a coisa se desenvolveu. O desenvolvimento histórico não é linear, né? E nem unificado. Nós temos muitos focos de desenvolvimento histórico, não necessariamente compondo um processo único, né? A gente vê no desenvolvimento capitalista na Itália. A partir do século XIV, XV, a Itália já tinha cidades em desenvolvimento capitalista avançado, com manufatura, etc. Esse capitalismo italiano, ele se esgarçou. Os capitalistas foram para o campo, compraram terras, e o centro do desenvolvimento capitalista se deslocou para a Holanda. Você vê que até o século XX, a gente lê a obra do Gramsci, por exemplo, Os Cadernos do Cárcere, está na agenda da Itália
a unificação política, a formação de um Estado nacional, o problema da igreja dentro do território da Itália. Você vê, em grande medida, a obra educacional do Gramsci se desenvolve em confronto com a Igreja Católica. E no período do fascismo, o Mussolini fez um acordo com o Papa, né, o chamado Concordato, e nesse acordo, todo o sistema escolar italiano ficava na mão da igreja. E a igreja não interferia na ação política do fascismo. Então, claro, o desenvolvimento capitalista, em cada área, vai ter um processo de acumulação primitiva diferente. No mundo colonial, né? Você vê, o processo de desenvolvimento capitalista no Brasil tem contornos muito específicos da nossa formação histórica. Até ontem nós éramos uma sociedade escravista. Os regimentos escolares vetavam explicitamente a entrada de crianças filhas de escravizados nas escolas. Quando eu morei em Roraima, é claro que já pode ter mudado isso. Eu morei 5 anos lá, de 90 a 96. Do finalzinho de 90 ao início de 96, quando eu vim para cá. Uma ideologia corrente no meio da oligarquia local, principalmente dos seus segmentos mais à direita, era índio bom e índio morto. Uma vez nós abrimos um curso de língua macuxi na universidade. E aí, na abertura do curso, né, nós falamos, olha, nós estamos invertendo uma relação pedagógica de 500 anos. Porque nesse curso, os macuxi estão ensinando a língua dele para nós. Aí eu saí da cerimoniazinha em que houve a instalação do curso, eu estava indo para a minha sala e um aluno da história me interpelou e falou, professor, como é que uma universidade abre um curso de gíria macuxi? A língua indígena, eles não se chamam de língua, eles chamam de gíria. E o próprio indígena, que não conhece a nossa língua, incorpora a palavra. Se pergunta para o indígena o que é que ele fala falo gíria. Porque para ele essa é a palavra que designa. Era na época. Certamente tudo mudou muito. A universidade desenvolveu um núcleo de educação indígena, formação de professores indígenas, etc., né? Mas, na época, claramente havia essa componente de acumulação primitiva, né? De entrar nas áreas indígenas para abrir fazenda, para criar gado e plantar arroz. Alcir. Olá, bueno, professor, pessoal, boa noite. Primeiro, já me despedindo, que em seguida eu vou precisar sair. Nos próximos encontros eu consigo ficar até o final.
mas principalmente, né, algumas questões ficaram caraminholando, pipocando na cabeça a partir desses comentários, a leitura compartilhada aqui, e pensando nesse trecho, e sobretudo, essa compreensão da historicidade e do processo de continuidade da acumulação primitiva, no caso brasileiro, com toda a particularidade da formação capitalista do caso brasileiro. Acho que o Gabriel citou aí a via prussiana, tem as teorias que vão do capitalismo tardio e do capitalismo hipertardio pela via colonial, que é o caso, sobretudo, latino-americano e africano, mas em particular aqui do Brasil, e verificando esses desdobramentos hoje, né? Essa questão, alguns exemplos já foram dados aqui, do processo de expulsão, de incorporação da força de trabalho de populações originárias em diversas frentes agrícolas do latifúndio, e a incorporação nas suas terras, isso por um processo estatal legalmente organizado, mas também por vias paralelas, laterais à legalidade, e o extermínio, a violência no campo, no caso com as populações originárias em particular, continua forte. Mas do mesmo lado, da mesma forma como o processo de resistência continua, hoje, recentemente, vitórias como a questão da Cargill, todo o processo de luta contra o marco temporal, colocado ainda como a contradição da história movendo o que está acontecendo ainda desde mais de 500 anos. E aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem um problema que é bastante considerável nas terras, por exemplo, nos territórios caigangue, mas não só, alguns Guarani também, processo de desintrusão que é preciso ser feito, de terras que já estão, inclusive, demarcadas, ou seja, a legalidade do Estado brasileiro diz, essa terra é indígena, e ainda assim existem colonos e, enfim, latifundiários que vão ocupando, às vezes com violência, às vezes com manipulação, alguns processos onde estabelecem formas de arrendamento que não são legais nem possíveis, mas vão colocando pela imposição das condições gerais da vida para poder manter a subsistência mesmo da comunidade indígena, liberam o campo como um processo de arrendamento, só que isso não existe legalmente, e nesse processo, então, envolve toda a exploração da terra, a degradação do ambiente, e também, muitas vezes, da força de trabalho daquelas comunidades numa perspectiva capitalista, ou seja, é o processo de acumulação primitiva sendo refeito. E essa compreensão também de processo de acumulação primitiva como sendo essa gênese, e não uma gênese única, exclusiva em um determinado momento, mas em vários momentos da história, processos de acumulação primitiva que permitem o desencadear das relações capitalistas. Claro. E aí a gente vai entendendo vários momentos que vão se colocando e estabelecendo e restabelecendo para dentro desse processo. E, buenas, por fim, eu estou, como eu disse, caraminholando coisas a partir da nossa leitura compartilhada. É interessante você ver, no Brasil existe um termo chamado grilagem, né? Isso. Designa essa ocupação de terra. Aí os grileiros têm a aliança de cartórios para legalização das terras. É um sistema embutido na classe dominante brasileira, né? Eu acho que pela minha programação, nós terminamos esse capítulo na próxima semana, né? A minha ideia é a gente terminar o livro 1 agora em agosto e começar o livro 2. Eu acho que eu te interrompi, Alcir, desculpa. Não, nessa mesma pegada assim, de pensar as continuidades, eu não me lembro se foi a Manuela, se foi a Karina, fizeram uma referência ao item, a seção 3 do capítulo 24, que são as violências, né? E lendo ali, que o Marx vai analisando da legislação, principalmente no caso inglês, ao longo do século XVI e adiante, me remete muito a, por exemplo, pesquisando a questão da história da invasão, da conquista colonial, vários decretos régios e legislações do período colonial que vão descrever com detalhamento as formas aceitáveis e recomendáveis de expulsão
com o uso da violência das populações originárias que, por acaso, desobedecessem, geralmente, a leitura em latim de ordenações da coroa metropolitana, e a aí morte, né? descreviam o que fazer, como fazer, assim, com toques de sadismo na descrição. E atualizando, também pensando na continuidade, como esse processo se reproduz, com algumas reconfigurações e recaracterizações ao seu tempo histórico. Um dos trechos que Marx destaca aqui nessa passagem fala justamente sobre a vagabundagem, foi bem comentado aqui, e literalmente diz, o vagabundo, o infrator, nesse caso, tem como uma de suas penas, além da execração pública, da violência, dos constrangimentos e da tortura, que voltar para o seu lugar de origem, ou pelo menos para o lugar onde morou nos últimos 3 anos. E a gente vê isso no Brasil também, por fora da legalidade, todo o movimento de aparofobia, de higienização, higienismo social, e um caso célebre, que seria anedótico se não fosse trágico, de prefeituras colocando fiscalizações da prefeitura para impedir pessoas de chegar, os indesejáveis, os desviantes, né, chegar e se estabelecer em locais, em cidades. Você vê em Santa Catarina, é o processo mais claro, né? Sim. A pessoa chega, não tem lá um contrato de emprego, é mandada de volta, né? Do ponto de vista constitucional, isso é plenamente legal. Claro, do ponto de vista porque da continuidade, da perpetuação. Violando o direito de ir e vir e tal. Agora, tem um aspecto que o Marx não trata, pesquisadoras feministas começaram a tratar de forma relativamente recente, que é a repressão das mulheres nesse período, né? A violência contra as mulheres, a questão da bruxaria, o enquadramento da mulher para ser uma reprodutora de força de trabalho, etc., né? A Silvia, né? A Silvia Federici, que fala sobre isso, era o outro E tópico que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Ela é uma diva, assim, eu adoro o trabalho dela, é muito legal, muito importante. Né? Como ela associa esse cercamento das terras comunais com um cercamento do saber feminino, dos corpos que são voltados para a reprodução. Eu acho, assim, fundamental o livro dela. E quando eu tava, acho que ela se baseia bastante nesse capítulo, né? Eu acho que é o capítulo principal do Capital que ela utiliza, e assim, o trabalho dela é um plus, assim, do Marx, muito legal sobre essa ótica do corpo, da apropriação do corpo, né, da mulher e da reprodução, e é todo a gente percebe que hoje está voltando isso de novo, né, assim, um cercamento aí, um cercamento intelectual, sei lá, nos movimentos misóginos e a misoginia religiosa e por aí vai, né? Não sei, pessoal, talvez a gente possa ficar por aqui hoje, e aí a gente conclui o debate. A parte que falta, eu acho muito importante, porque ela diz respeito à formação do Estado capitalista, a formação do arrendatário capitalista. A questão da renda da terra teve uma importância muito grande na Inglaterra, especificamente, né? Devido às condições de propriedade lá. E o capítulo já faz uma alusão. Já, só para terminar mesmo, já puxando essa questão da terra, uma das questões que mais me chamou a atenção foi que, além dessa retirada de terra mesmo, né, como ele cita, a gente consegue perceber que a questão da gente morar em lugares minúsculos é um projeto político também. Porque daí, se a gente não tem um local um pouco maior, a gente não tem um jardim, a gente não tem um lugar para a gente plantar coisas, né? Plantar alimentos, enfim, nem plantas, a gente tem um local mais. Isso também é um projeto político de cerceamento mesmo, né? De a gente só ficar refém do trabalho, a gente ir e voltar do trabalho e ficar alienado, sem poder produzir a própria comida, sem poder, sei lá, até a questão do lazer, né? Porque tem pessoas que têm um hobby de plantar, enfim, eu fiquei pensando nisso e juntei também com a questão do Nego Bispo, que ele cita essa questão da terra, né? Que cada vez mais o Estado ele foi retirando direito a locais
maiores, a locais que tinham cozinhas maiores, de sociabilidade mesmo, né? Então a gente vai cada vez mais se fechando e a gente vai ficando mais privado a ser individuais no capitalismo. Não, é importante você levantar isso, porque no capítulo o Marx fala da retirada das áreas de plantio, né? Se a casa ficava, e nem sempre ficava, era sem área nenhuma para o trabalhador plantar, mas eu não tinha feito essa relação que você faz com a atualidade, que eu acho muito pertinente, né? Da gente estar cada vez mais encaixotado, né? E não ter esse espaço de interação, de convivência, de desenvolver uma atividade produtiva além daquela que você desenvolve no âmbito da empresa. Talvez isso dá uma tese, Manuela, que é um desdobramento do cercamento, né? Você vê em vários países, no Brasil começaram a fazer agora, em Hong Kong já é antigo. Tem apartamentos que são verdadeiras gavetas, né? A pessoa entra só para dormir, ou tem lá um banheirinho, uma coisa assim. Sem alternativas de esporte, de lazer, de interação, né? A gente vê a importância política disso, porque quando as pessoas estão interagindo, elas estão conversando, inclusive de política, né? Se você isola todo mundo, o debate político cessa praticamente, né? Essa questão me remeteu a uma leitura já de alguns meses que eu fiz, que é um livro chamado Abalar a Cidade, que faz uma análise da questão da música, por exemplo, da indústria da música e do entretenimento, com o avanço do capitalismo e o processo de individualização. Algumas décadas atrás, ouvir música era um ato coletivo, que se fazia num espaço público, ou num coreto, numa praça, ou num teatro. Depois passou a um espaço um pouco reduzido, mas ainda assim amplo, como um rádio no centro da casa, numa cozinha ou na sala. E hoje, cada vez mais, isso vai se individualizando até, né, o ponto do cada um ter o seu fone de ouvido, a sua playlist, o seu processo, e fragmentando a própria fruição estética que a música oferece. É interessante isso. Essa Agora gerou o debate aqui. Não, hoje eu fui assistir a ministra Carmen Lúcia, estava aqui, né, na UFSM, e aí ela falou dessa questão, assim, não da música, mas e nem do pátio da casa, né? Mas ela falou sobre a inteligência artificial e o uso dos computadores, por exemplo, né? Numa pesquisa ou num trabalho, por exemplo, que a gente constrói uma coisa pensando que tem alguém interagindo conosco, e na realidade é uma máquina, é um bot, e aí onde é que está a interação humana, onde é que está o contato humano, porque é daí que sai a coisa mais legal, a coisa inovadora, o debate que é produtivo, que é uma coisa que liga com a outra, que liga com a outra, e não é só uma dupla de importante isso. inteligência artificial, e aí cabe isso também, é uma forma de cercamento intelectual, inclusive, porque também direciona, né? Sem dúvida. A IA agrava e exponencializa isso. E a última coisa, só para. Mas só que eu. Não, tá aberto, nós falamos em terminar, mas eu tenho tempo. Só que agora a gente animou agora no final, mas as coisas que a Manuela disse que é muito interessante, que é mesmo alienação, mas e não só, por exemplo, no Hegel, que é uma alienação de um homem abstrato, é a alienação do homem na produção do seu próprio existir, né? É a alienação do homem na vida econômico-social, em vez, porque o trabalho também, por exemplo, é importante na relação do Hegel, mas a construção do saber e tudo, que é não é mais uma construção de um homem abstrato, mas sim a alienação do homem em todo sentido do seu viver, porque ele inevitavelmente ele tem que se relacionar cada vez mais pelas relações da mercadoria, né? Então ele não planta a própria terra, então ele tem que comprar no mercado. E isso tudo, por exemplo, se for no caso do proletariado, isso aí se consolida através da venda da força de trabalho dele.
Então, eu acho que isso daí volta tudo a que a gente discutiu Claro, não, sem dúvida. Aliás, no Capital, o Marx já está discutindo isso, né? De que o trabalhador, crescentemente, tem que, ao invés de fazer o pão em casa, porque a mulher saiu para trabalhar na fábrica, comprar o pão que se transformou em mercadoria, né? E isso vale para N atividades domésticas, né? Embora a questão do trabalho doméstico ainda esteja muito presente aí, e a figura da mulher continue sendo central nessa questão, né? Você vê eu não estou me lembrando o nome daquela economista alemã que faz também uma crítica ao capital pelo fato do Marx não ter incorporado na sua teoria da reprodução da força de trabalho o papel da dona de casa, os milhões de donas de casa, né? Que são cruciais. Claro, o Marx menciona, mas ele é como se a mulher ficasse fora mesmo ali, sem... Não é a Rosevita, não é? Rosevita Schutz, não é assim, não é É, essa? isso mesmo, Roswitha Schultz. Não sei falar tão bem, mas alguma coisa sai. Roswitha. É o sexo do capitalismo. Isso, o livro dela foi lançado, se eu não me engano, esse ano, mas tá uma facada, ainda bem que eu consegui Né? por outros meios que... Não, eu agora baixo tudo pirata. Como eu sou contra a propriedade privada, eu baixo tudo de site pirata. Claro, tem uma discussão sobre a propriedade intelectual, né? Porque a pessoa fica aí cobrando uma renda feudal pelo livro que escreveu, só que ele escreveu em cima do ombro dos outros, né? Aquilo não foi uma revelação divina, ele utilizou o trabalho de muita gente para fazer aquilo. Eu acho que a questão da propriedade tá passando por esse campo. É algo para a gente discutir com mais tempo. Tem a questão aí do software livre, né, da propriedade da tecnologia da informação, são questões muito importantes, né, que podem estar implicando até o desenvolvimento de um novo modo de produção pós-capitalista, né, que produzir software livre não tem nada a ver com capitalismo. É um modo de produção mais eficiente, mais inovador, tecnologicamente mais criativo, mas é um processo de cooperação que não tem nada a ver com a empresa capitalista. E a empresa capitalista, por sua vez, não consegue desenvolver plenamente software, tem que se basear em projetos de software livre. Eu vou fazer uma proposta de cronograma de leitura para discutir essa questão da ruptura metabólica como uma tese antecipadora do Marx sobre a ecologia. Aí eu vou compartilhar. Quem tiver tempo de participar, o volume de leitura vai ser relativamente pequeno. Eu acho que pode ser interessante. A ideia é fazer na quinta. Porque a minha atividade nesse semestre está concentrada na sexta, no sábado e na segunda. Sendo que esse é o meu último semestre na UFSM. Não vou ter outro. A minha Esse só compulsória está está batendo... aproveitando como se fosse o último mesmo. Mas é o último mesmo. Eu estou mantendo as minhas atividades rotineiramente, mas com a certeza de que acabou o semestre, acabou. É a compulsória. Pessoal, não quis interromper, mandei uma mensagem ali, mas eu quero aproveitar para me despedir, agradecer pela noite de hoje. Sexta-feira. Não, acho que podemos ficar por aqui, né, Alcir? Eu tenho que sair meio fugido agora, meio correndo, estou no. Não, acho que podemos ficar por aqui, porque a gente tem tanta coisa para discutir que se a gente for ficar discutindo, nós vamos emendar. Pois é. Bom, até a próxima semana. Até. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Tchau. Boa noite. Até mais.